Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos, paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, amém? Tem alguém feliz com Jesus essa noite? Então você pode dar um glória a Deus, aplauda ao Senhor essa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Nosso primeiro domingo de 2024, para a glória do Senhor, o segundo culto congregacional nosso igreja. Quinta-feira foi uma bênção, o Vini estava aqui pregando uma palavra abençoada. Se você não teve a oportunidade de aqui estar com a gente, assista lá no YouTube. Foi uma palavra de muita direção do Senhor, eu creio que vai edificar a sua vida. Então, para aqueles que eu não tive a oportunidade de ver no culto da virada, na quinta-feira, feliz ano novo, meus irmãos. Para todos aqueles ainda que não desejei, o ano já começou, dia 7 de janeiro, e a pergunta que cabe a nós é: já começou nesses 7 dias a viver novidades? Será que você tem novidades para contar ao Senhor nesses 7 dias do ano? Porque muitas vezes, irmãos, muito antes de buscarmos uma novidade em Deus, nesta uma semana que o Senhor proporcionou para cada um de nós, você já começou a fazer coisas diferentes que você se propôs em fazer no final de 2023, agora em 2024. Nessa uma semana, o que você fez? Com certeza, se você estava no nosso culto da virada, com certeza, se você estava onde quer que seja, na sua virada, você fez uma oração dizendo: Deus, eu quero no ano de 2024 ser diferente. Eu quero consertar isso, eu quero ajustar aquilo, eu quero mudar aquilo outro, eu quero fazer as coisas diferentes, Senhor. Esse ano eu vou ser uma pessoa nova. Talvez você fez o bordão: eu vou entrar em um ano novo sendo uma pessoa nova. E eu já te pergunto, irmão, o que de novo você fez nesses 7 dias? Porque o ano já começou, já se passaram 7. Talvez o tão prometido regime, você já começou? Ó, que Deus me usando aqui agora, irmão. Como está, irmão, a sua leitura bíblica nesses 7 dias que se passaram? Qual a avaliação que você faz a seu respeito desses 7 primeiros dias do ano? O ano já começou. Já começou as coisas a acontecer. Não adianta você entrar naquela desculpinha: ah, pastor, mas é que o ano vai começar só depois do carnaval. Está amarrado em nome de Jesus, irmão. Se talvez isso flerta na sua cabeça, que em nome de Jesus o Senhor venha mudar o seu entendimento a respeito disso. O ano começou, irmão, na segunda-feira. Na segunda-feira, naquele dia preguiça, pós-virada, ali o ano começou. Ali você já teve oportunidade de mostrar essa novidade que você quer ser ao Senhor. Nós precisamos ter alvos muito bem definidos na nossa vida. Isso é muito importante. Alvos a longo prazo, sim, com certeza, mas também acompanhá-los no curto prazo. É muito importante a gente fazer a manutenção a curto prazo. Um campeonato, ele só é ganho não jogando a final, mas em cada jogo que vai ter, em cada luta que se tem. É com diversas vitórias que se vence um campeonato. Se você não começou a fazer nada nesses 7 dias que se passou, se você ainda está sendo a mesma pessoa do ano velho, não espere que em dezembro as coisas vão estar diferentes. Não espere que vai viver um novo ano sendo a mesma pessoa. Como eu disse, irmãos, 7 dias se passaram. Faz sentido isso que eu estou falando, Avelarzinho, que agora tudo ele fala isso. Faz sentido isso, papai? Mas faz sentido para você? Já se passaram 7. Já se passaram 7 dias para cada um de nós. E escute, irmão, existem ainda muitos longos dias do ano de 2024 para cada um de nós vivermos. Mas a forma como e quando nós vamos começar a viver as novidades vai determinar de fato como chegaremos em dezembro. Quando acordarmos para a vida e dizer: não, chegou a hora mesmo de eu começar a fazer as coisas diferentes. Eu não sei você, irmão, mas eu comecei esse ano, irmão, com os 2 pés na porta, irmão.
Eu comecei assim, caindo para dentro mesmo, fazendo acontecer. Tudo aquilo que eu me propus no final do ano, essa semana para mim foi muito intensa, muita coisa que eu deixei a desejar no ano de 2023. Nesse ano, irmão, nessa semana, eu cheguei junto. Eu estou intenso, olhando para aquilo que eu quero viver em dezembro, prosseguindo hoje em janeiro, caminhando, olhando para isso. Desde a segunda-feira, após a virada, eu já comecei a dar passos em direção àquela lista que eu escrevi, que eu compartilhei com os irmãos. É muito importante você escrever o que você quer fazer nesse ano, o que você quer conquistar esse ano, aonde você quer chegar. Porque quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar está bom. Quem não sabe o que quer, no final do ano, aleluia. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas fez o quê? Queria estar onde? Não houve planejamento nenhum. Que você possa sempre ter a sua listinha fácil, olhando, é isso aqui que eu quero. É assim que eu quero chegar em dezembro. Então para isso eu preciso caminhar hoje em janeiro. Para isso eu vou precisar caminhar em fevereiro, em março, em abril. E muita gente às vezes só acorda para real em outubro. E aí fica aquele negócio, agora é ano que vem. É ano que vem porque está muito distante da realidade as coisas acontecerem. Sabe, irmãos, tudo aquilo que eu declarei para o Senhor no final do ano, aqui no nosso culto, irmão, eu já comecei a viver a partir da segunda-feira preguiçosa que foi para nós. Às vezes você pode me dizer, o que, pastor? Eu declarei para mim, Deus, 2024, valeu, mano. 2024 será um ano extraordinário na minha vida, Senhor. Eu creio que será um grande ano. Mas por que, pastor, você disse isso? Você teve alguma direção de Deus? É uma palavra profética? Não, irmão. Eu apenas decidi e escolher fazer diferente esse ano, ser um homem diferente esse ano. Nessa hora os calvinistas ficam doidos, mas é verdade, eu decidi ser um pai diferente, ser um profissional diferente, ser um amigo diferente. E para isso já começa a diferença no primeiro dia do ano, irmão, no dia 2, no dia 3 e hoje estamos no dia 7. Eu entendo, respeito, reconheço a soberania do Senhor, irmão, mas aquilo que depender de mim, irmão, eu estou pronto. Aquilo que cabe à minha participação, que você esteja pronto para fazer, disposto a fazer. Cair, irmão, é cair para dentro, é ir para cima, sabe? E glória a Deus, eu estava trocando ideia com a Carol, hoje de manhã, ontem à tarde, não sei. Ontem a gente teve um dia muito top. E eu falei, amor, que da hora o nosso primeiro sábado. Hoje já tivemos o nosso primeiro almoço de domingo ali. Foi uma bênção, irmão, isso é importante. São pequenas vitórias que no final, em dezembro, farão a total diferença. Mas que você não acorde para isso no meio do ano. Não acorde depois que tudo já se passou. Que esse ano, em nome de Jesus, seja um ano de menos desculpa, sabe, irmão? E mais atitude da nossa parte. Eu fiz essa oração, eu falei, Senhor, que esse ano seja um ano que eu lamente menos e seja um homem mais grato ao Senhor, que eu reclame menos e seja um homem com mais disposição e decisão para as coisas que precisam ser feitas. Posso ouvir um amém, irmão? Então, meu irmão e minha irmã abençoado, viva que o ano já começou, viva essa novidade, ou melhor, ele não só começou como já se passaram 7 dias, já se foram 7 dias, não deixe para ser mais um ano como aquele hino antigo, que você vai deixando a vida me levar, vida leva eu, e quando você vê, já era. Que você não deixe mais um ano ser dessa forma, que seja hoje, em nome de Jesus, amém? Então seja um profeta aí essa noite, mas faz uma cara assim de profeta, de espiritual, fala para o seu irmão aí do lado, desperta, ó tu que dormes. Precisamos acordar, irmãos. Aleluia. Então vamos para a mensagem dessa noite. Início do ano. Então nós vamos do início. Livro do Gênesis, hebraico Bereshit. Culto da virada, eu preguei sobre o capítulo 4 do livro de Gênesis. Se você esteve aqui, você lembra do sermão, senão você assiste depois lá no YouTube. E hoje será o capítulo 6 ao 9. Claro que não iremos ler esses
4 capítulos, mas nós iremos falar da história de um grande homem, o grande Noa. No português os nomes não são tão valorizados, né, irmão? Você já parou para ver isso? Não valoriza tanto. O Noa aqui virou o Noé. O John virou o João. O Joseph virou o José, alguns o Zé. A Mary, olha que nome bonito. A Mary é a Maria. Tipo, não valoriza muito, irmão. Não valoriza. Esse é top, o Joshua. Agora a gente quer colocar o nome e falar em inglês. O Joshua. O nosso é o Josué. Mas vamos voltar que eu viajo nos nomes. Era o que faltava, né? Um cara com o nome Avelar falar do nome alheio. Misericórdia, Jesus. Então hoje, vamos lá que nós iremos narrar a história do tempo de Noé. Capítulo 6 de Gênesis, abre comigo. A Bíblia vai relatar nesse capítulo 6 que a maldade dos homens, a vida de incredulidade, a vida do egoísmo, da promiscuidade, a vida do pecado do homem estava muito alta na terra. A carnalidade ela havia se multiplicado na terra. E no capítulo 6, no versículo 6, segundo o que Moisés diz, Deus ficou triste com a criação. Ele ficou triste e isso pesou no coração do Senhor a ponto dele dizer, e vamos ler juntos o versículo 7 de Gênesis 6. Versículo 7 vai dizer assim: E o Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Versículo 8, porém, e eu amo esses porém do Senhor, porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Veja, irmãos, o cenário era ruim. A história estava acontecendo em um ambiente muito caótico. O povo estava sendo reprovado por Deus. Havia grande reprovação, mas no meio de tudo isso, no meio de todo esse acontecimento, havia um homem que encontrou favor diante do Senhor. Houve um homem que não se contaminou, que não se corrompeu. E o versículo 9 diz que Noé, esse homem que encontrou esse favor, ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, aqueles homens de sua época. Diante dos seus semelhantes, das pessoas que viviam em seu tempo, ele foi um homem que era íntegro, justo. E por fim finaliza dizendo que Noé andava com Deus. Foi um homem que andou com Deus. Veja, irmãos, antes de Noé ser esse homem que andou com Deus, o texto ressalta que ele foi um homem justo, um homem que praticava justiça, um homem que era imparcial em suas decisões. Era um homem, em outras palavras, irmãos, que corria pelo certo, fazia o que era certo. Ele não era levado pela conveniência, ele não era levado pelas amizades, por influências, mas ele era um homem justo. Esse foi Noé. E o texto continua dizendo que ele era íntegro, um homem verdadeiro, um homem puro, honesto. Foram essas qualidades que o colocou na posição de ser um homem que andou com Deus, andou ao lado do Senhor. E sabe, irmãos, deixa eu te falar, eu não sei em qual fase, eu não sei em qual ambiente você está vivendo, mas a minha oração essa noite, que da mesma forma que Noé encontrou favor diante do Senhor, que você também venha encontrar favor diante do Senhor. Eu declaro que na sua vida, irmão, você não será vencido por esse ambiente que você está, você não será contaminado por esse cenário que você está exposto, que em nome de Jesus, irmão, da mesma forma que Noé entrou naquela arca, você não será corrompido, mas será guardado no Senhor, amém? Glória a Deus. E a história vai dizer que Deus decide dar um reset, Deus decide tirar o negócio da tomada, começar tudo de novo, vou zerar. E Ele vai orientar Noé,
Ele vai conversar com Noé e vai dizer: Noé, você precisa construir uma arca. Você vai construir uma arca. E você conhece bem a história. A história vai dizer que Deus passa toda a orientação, que tipo de madeira, o tamanho, como que ia ter que ser feito, a quantidade de animais de cada espécie. Por muito tempo eu fui levado a achar que Noé entrou com a sua esposa, com os seus filhos e com um casal de bichinho. Só que o texto nos mostra que não foi um casal. Existiam espécies que eram 7 casais daquela espécie. Animais puros, as aves eram para ser 7 casais. Animais impuros era apenas um casal daquela espécie, para que houvesse ali a continuidade. Muita gente achava, ou talvez você pensava que era somente isso, mas glória a Deus, Noé, ele foi esse homem que ele obedeceu aquilo que o Senhor estava dizendo. Ele construiu, ele confiou no Senhor em meio a um tempo que nunca havia chovido. Ele estava fazendo algo que muitos o tiravam de louco, maluco, mas ele fez o que precisava ser feito. E olha que linda mensagem, irmão, para o primeiro domingo do ano. Para você que disse em 2023, eu quero andar com o Senhor. E aí Deus nos traz dizendo, então você precisa ser alguém obediente. Então você precisa ser alguém que vai confiar, muitas vezes quando tudo vai dizer que não. Mas você vai ter que confiar. E você vai ter que ter coragem para fazer o que precisa ser feito, porque exige essa coragem daqueles que andam com o Senhor. Homens e mulheres que viveram experiências verdadeiras com o Senhor, foram homens e mulheres que tinham coragem de fazer o que precisava ser feito. Eles tinham fé para confiar em meio a um cenário onde tudo dizia que ia dar errado. Eles tiveram obediência de dizer, não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o que o meu vizinho vai achar, não importa o que o cara está me dizendo, eu confio naquilo que o Senhor está me orientando. Esse foi Noé, irmão. Que você esse ano venha fazer o que precisa ser feito, em nome de Jesus. Que você, minha irmã, possa confiar mais no Senhor. Que você, meu irmão, possa obedecer mais. Eu não sei para quem é que eu estou falando, mas eu sei que isso está fazendo muito sentido para pessoas aqui nesse início de ano, amém? Então o dilúvio vai chegar no capítulo 7, e Noé vai entrar com a sua família, seus filhos, esposa e os pares de animais. A Bíblia vai dizer que essa chuva vai durar 40 dias e 40 noites sem parar. Ficou durante esse tempo a chuva, e ainda relata que após a chuva parar, para as águas descerem, levou aí 150 dias. 150 dias aonde Noé ficou boiando à deriva. Passando todo esse tempo, a Bíblia diz, isso você vai encontrar, estou parafraseando aqui para a gente ganhar tempo. Você vai encontrar no capítulo 7 que vai chegar um determinado momento que Noé vai descer da arca. E Deus diz uma orientação a Noé, fala: Noé, agora você precisa povoar novamente. Povoe novamente essa terra e eu quero fazer uma aliança contigo. Eu jamais vou destruir a terra com água. E com isso, com essa decisão de Deus, com essa palavra do Senhor, Ele faz um selo dessa aliança, colocando ali o arco nas nuvens, dizendo: Noé, essa é a aliança que eu tenho com você. O mundo não será mais destruído dessa forma. E essa história, irmão, é a história que está relatada nas Sagradas Escrituras a respeito de Noé. E para a gente ter uma aplicação essa noite, eu quero compartilhar 3 pontos dessa mensagem. E o primeiro ponto é: Noé, ele não se contaminou com o mundo. Esse é o primeiro ponto que nós vemos na história desse homem. Quando tudo diz que não, Aleluia, Senhor. Aleluia. Sua voz me encoraja a prosseguir. Glória a Deus. Tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Aleluia. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim
Aleluia, irmão. o Deus do impossível. Noé, ele não se contaminou, irmãos. Noé, ele viveu em um tempo difícil, em um tempo de muita reprovação, e tudo isso ele não utilizou como uma desculpa, como uma muleta, para fazer aquilo que não devia, para justificar as suas sem-vergonhices. Ele não usou de justificativa, todo mundo aqui está vivendo assim, então eu vou fazer também. Noé, estando no lugar errado, vivendo em um tempo errado, em meio a pessoas erradas, Noé foi um homem certo. Noé foi o homem certo, irmão. Noé, ele guardou, ele guiou a sua família, ele cuidou da sua família até a arca do Senhor. Esse foi Noé. Que você não use como desculpa o cenário, que você não use a sua rua, a sua família, que você não use, não, mas é que eu cresci em um lugar assim, não, é que todo mundo lá faz assim, é que lá o pessoal funciona assado, que você não use como desculpa onde você está inserido, para justificar a sua falta de compromisso com o Senhor. Noé não fez isso, irmãos. Saiba que são nesses momentos de dificuldade, são nesses momentos de provações, que o verdadeiro e verdadeira mulher de Deus é aprovado no Senhor. São nesses momentos. Portanto, base, que fiquemos firmes no Senhor. 1 Coríntios 10, versículo 13, vai dizer, se você conseguir colocar aí no telão, dá para você acompanhar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, ou seja, não existe nada que é maior que você, não existe nada que é do além que você não pode suportar, esquece isso. Deus é fiel, aleluia. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá, aparecerá, brotará, irmão, o livramento para que vocês possam suportar. Que isso gere esperança no seu coração. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Que isso gere esperança. Não use como desculpa onde você vive, não use como desculpa a família que você tem, não use como desculpa a política, a economia, não use como desculpa para justificar algo que o Senhor está dizendo: não foi dado nada, não foi exposto nada a você que seja maior daquilo que eu posso fazer na sua vida. Não foi. Que você seja encorajado, irmãos, assim como nós tivemos esse breve louvor aqui, que você seja encorajado a prosseguir e a continuar, minha irmã. Apesar de estar em um contexto muito contaminado, apesar de estar em um contexto muito difícil, que essa noite o Senhor possa te encorajar. Quando tudo diz que não, que a palavra dEle, que a voz dEle possa fazer você caminhar, prosseguir, irmão. Quando parece que tudo vai dar errado, sabe aquele negócio, está tudo certo para dar errado, que você possa ser guiado e firmado na palavra do Senhor, que tudo já deu certo em nome de Jesus. Amém, irmão? Que em nome de Jesus. Noé, ele só conseguiu viver, irmão, essa aprovação diante de um cenário tão difícil, porque ele soube se manter em pé e ele entendeu algo muito precioso do Senhor. Ele entendeu o que, pastor? Romanos 12, versículo 2 vai dizer: e não vivam conforme os padrões desse mundo, o versículo da metanoia. Não sejam levados, não sejam amoldados como padrões da terra, mas deixem que Deus os renove. Dê um novo entendimento, renova a mente de vocês, porque só assim, com uma mente mudada, só assim, com um coração transformado, com uma cabeça mudada, que vocês não serão contaminados, não serão levados, não serão guiados pelas coisas da terra. Somente se vocês não se amoldarem, mas viverem essa mudança capaz somente pelo Evangelho, que vocês experimentarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Roma. Mas Noé viveu, ele não foi levado. Não interessa que os meus vizinhos estavam fazendo tudo errado, não interessa que todo o povo estava sendo reprovado, diante dali de um cenário onde Deus ficou desgostoso com aquilo que ele havia criado,
ele encontrou um homem que não se contaminou. Ele encontrou um cara honesto, íntegro, que andou com o Senhor. Que em nome de Jesus você venha viver essa renovação do seu entendimento, essa metanoia, pois somente assim, irmão, nós conseguimos viver diante de um cenário tão caótico que é o mundo hoje em dia. É muito bonito eu falar para você, seja guiado pela fé, não seja guiado pelos seus olhos, mas na prática, nós sabemos que o barato é louco mesmo, é difícil. Quando a gente está inserido no negócio, a gente sabe como o problema vem, mas só é possível, irmão, através de uma renovação do entendimento, só é possível através de uma regeneração do Senhor, só é possível através de Jesus. É isso que Noé conseguiu entender, por isso que ele não foi levado. Talvez você é alguém que está aqui essa noite e precisa exatamente disso. Pastor, eu preciso disso, eu preciso ter a minha mente mudada, porque às vezes eu não queria fazer o errado, mas quando eu vejo, já estou fazendo o errado, sabe? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já estou mergulhado, já estou envolvido, já está daquele jeito. Que em nome de Jesus você peça essa noite: Senhor, eu quero receber, Pai, uma renovação na minha mente, Deus. Mude os meus olhos, mude o meu coração, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. E essa é uma oração que só você pode fazer, irmão. Não existe eu aqui falar: Deus, dá uma nova mentalidade para o Francisco, para o José, para o Antônio. Não, isso cabe você pedir ao seu Pai: Deus, eu quero ter uma mente mudada, eu quero viver diferente, Senhor. E Senhor, o meu desejo era viver um novo ano, mas eu só vou conseguir ser um novo homem, uma nova mulher, se o Senhor me mudar. Então Deus, me muda, Jesus. Mude os meus olhos, mude o meu coração. Somente a partir dessa metanoia, irmão, somente a partir de um entendimento como esse, que nós conseguimos viver o lindo versículo que todo mundo gosta de dizer, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas ela só é exposta e entregue para aqueles que no versículo, na parte A, não viveram segundo o molde desse mundo, aqueles que não foram levados segundo a cultura dessa terra, amém? Noé, ele não se contaminou. E o ponto 2, Noé foi um homem guardado pelo Senhor. Na arca construída, Noé teve segurança, Noé encontrou ali um refúgio, ele foi livrado, ele foi guardado das coisas do mundo, da tempestade, da agitação. Ele estava no meio de um dilúvio, ele estava no meio de uma destruição do mundo, mas em meio a esse caos o Senhor o guardou, em meio a um dilúvio ele foi guardado. E escute isso, igreja, para nós que vivemos, para você que me escuta, a arca, a nossa arca, esse lugar de refúgio e de segurança, se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, irmão. É nele, é quando estamos guardados nele, é quando estamos juntos dele. Não somente nós, mas assim como Noé, a nossa família está guardada no Senhor, a nossa família está segura, nele podemos, irmãos, assim como Noé passou um dilúvio, quando nós estamos nele também podemos passar diversas tempestades, quando estamos nele podemos passar diversas turbulências, diversas dificuldades, tribulações, diversas aflições, como vai dizer em João 16:33, no mundo vocês serão diversas, mas fiem, tenham ânimo, coragem, da mesma forma que eu, o Senhor, venci o mundo, vocês, se estiverem comigo, vencerão. Aleluia, irmão, aleluia, igreja, aleluia, irmão. Entenda que Noé foi um homem que foi guardado. Não queira, irmão, ser alguém que não vai passar por problemas. Saiba, irmão, que o nosso Deus não é um Deus que vai te tirar de todos os problemas, mas Ele é um Deus que vai te livrar de dentro de uma cova dos leões. É de dentro de uma fornalha que Ele vai operar. Não é te livrando muitas vezes da fornalha, é diante do problema, é diante da morte de Lázaro que depois vai vir a vida. Não é retirando a enfermidade. Que você possa de fato entender esse nosso Senhor, irmão. Muitas vezes nós queremos somente passar uma vida
sem problema nenhum. Esse não é o Evangelho. Jesus, em João 17,15, quando ele está naquela oração, aonde ele vai suar sangue, João 17,15, ele vai dizer: Pai, não os tire-os do mundo, mas os guarde do maligno. Sabe, irmão, você não entrou numa igreja, você não reconheceu o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, para você viver sem problema, mas é que em cima agora dos seus problemas, existe um Deus que está no controle de tudo, te guardando, te fortalecendo, te renovando, irmão. Esse é o nosso Senhor, amém? Então fala aí, dá lugar aí, irmão. Fala para o seu irmão aí, Deus tem algo para você. Fala para ele, mas fala com fé, fala com fé. Deus tem algo para a sua casa. Sabe, irmão, Deus tem algo para a sua família, Deus tem algo para o seu casamento, que você em nome de Jesus creia nisso, aleluia, irmão. Deus tem algo para os seus, para aqueles que são obedientes, para aqueles que confiam, para aqueles que fazem o que precisa ser feito, irmão. Esse é o nosso Deus, amém? Mas veja, para vivermos esse cuidado lindo com o Senhor, precisamos entender uma coisa. O que, pastor? Quem tem Deus como Pai, o nosso Senhor Jesus como Salvador, não pode escolher irmão. E escuta isso, dentro daquela arca estava difícil, devia estar muito difícil, fedido, barulhento, desconfortável muitas vezes. Era muito diferente para Noé, ele nunca viveu no meio de tanto bicho, de tanta coisa diferente. Ali ele estava tudo misturado. Por mais que haviam andares naquela arca, era ali daquele jeito. Escute isso, irmão, ali só tinha os escolhidos do Pai, ali não tinha os escolhidos de Noé, ali não tinha os escolhidos da família de Noé, ali não tinha os amiguinhos de Noé, não, irmão, eram somente aqueles que foram escolhidos pelo Pai. Eram os animais, era a família, foram pessoas escolhidas por Deus para estar naquele lugar. Que você possa entender, irmão, que na arca não foi um lugar fácil, então, e com certeza, vamos lá, irmão, com certeza Noé tinha amigos, ele não era um cara sem amigo, ele devia ter amigos, ele devia ter vizinhos, ele devia ter preferências, ele devia ter muito contato, mas a arca não era um lugar para amigos, a arca não era um lugar para conveniências, para preferências. Escute, irmão, assim como a arca, a igreja de Jesus base, ela não é para pessoas que são somente seus amigos, mas são para os escolhidos do Senhor. Que você possa entender e começar a aprender a viver dentro da igreja do Senhor, com pessoas diferentes, com pessoas talvez que você não consegue ter tanta afinidade, pessoas que pensam diferente de você. Escute, irmão, com Jesus não vai ter carteirada. Não existiu uma carteirada lá, e aí Noé, lembra, mano, que eu já segurei uma vez aí o aluguel para você? Ô Noé, lembra que eu já te emprestei aquele dinheiro? Deixa eu entrar, mano, a água aqui, ó, você é louco. Sabe, irmão, sem romantismo. A ilustração da arca de Noé, irmão, deve ter sido algo trágico. Pessoas batendo naquela madeira, tentando entrar, todo mundo morrendo afogado. Imagina uma questão de sobrevivência do mundo, todo mundo, mano, aquele louco lá tinha uma arca, vamos lá, vamos nadando, vamos indo, e a porta fechada. Essa foi a arca, mas era um lugar para os escolhidos do Senhor. Que nós possamos entender, irmão, que a orientação de Jesus é: eu vim, eu voltarei para buscar a minha noiva, e noiva é a igreja de Jesus. Sabe, irmão, igreja somos nós. Todos nós aqui somos a igreja, mas eu sozinho não sou igreja. Você lá na sua casa, você sozinho, você não é igreja. A minha família sozinha lá na minha casa não é igreja. Você com a sua família lá na sua casa sozinho não é igreja. Porque igreja, irmão, somos nós, misturados, conectados em um propósito. Igreja é o local onde um aprende a lidar com a diferença do outro, aonde um precisa servir o outro. A arca, esses 6 meses, 40 dias de chuva, mais 150, 6 meses, 190 dias, foram 6 meses onde ali um precisava amar o outro, um precisava suportar o outro.
Igreja, irmão, é o local onde um confronta, um afia o outro, um anima, um incentiva o outro, um fortalece o outro. Da mesma forma que dentro da arca eles precisavam se respeitar e se aturar, dentro da igreja precisa haver o respeito dentro da diferença de um ao outro, irmãos. E claro aqui, irmão, diferenças que não vão contra a palavra do Senhor. Porque aquela arca, irmão, ela não era de Noé. Aquela arca era do Senhor, apenas Noé construiu. Aqui não é uma igreja do Avelar. Ou para os democráticos, isso aqui não é uma igreja de todos. Está errado, irmão. Oxe, pastor, não é não? Não, irmão. Aqui é uma igreja de Jesus, irmão. Essa igreja é de Jesus. Nós fazemos o que Ele nos permite fazer. Nós somos quem Ele diz que somos. E nós precisamos viver da forma que Ele nos orienta a viver. Não interessa o que eu penso, o que você acha, o que fulano ouviu. Aqui interessa o que está escrito. Essa é a igreja de Jesus. Que nós possamos ter isso no nosso coração. Amém ou não amém? Glória a Deus. Que nessa noite, você, meu irmão, possa encontrar a mesma segurança que Noé teve naquela arca. Que você possa encontrar essa segurança em Jesus. Confiando mais nele. Que nesse ano, irmão, que está começando agora, talvez você moscou e perdeu 7 dias, mas ainda tem aí quase 360 para você, irmão. Que em nome de Jesus você possa caminhar esse ano confiando mais, obedecendo mais a Ele, vivendo de fato, menos a sua vontade, mais a vontade dEle. Sabe, aquilo na prática que diz Gálatas 2:20, não sou mais eu quem vive, eu fui crucificado com Cristo, agora não sou eu quem vivo, mas é Cristo vivendo em mim. Que Cristo viva, irmão, na sua vida, que Cristo viva nos seus relacionamentos, que Cristo viva no seu trabalho, que Cristo viva na sua casa. Não viver aqui dentro, irmão, aqui dentro só tem ovelhinha de Jesus. Que Cristo possa viver na nossa vida, irmão, dia após dia. Sabe, quem sabe você diga, pastor, a minha vida está igual Noé na arca. Tem água de tudo quanto é que é lado, está balançando, eu não vejo saída, eu não sei para onde ir, está uma agitação, as coisas estão uma loucura. Sabe aquele negócio, as amizades estão me deixando, os relacionamentos estão declinando, o emprego está uma loucura, eu não sei se eu estou lá ou se eu não estou, se hoje os caras vão demitir. E Deus está dizendo essa noite, pode parar. Pode parecer que está tudo dando errado. Pode parecer que você está... Tem até um louvor assim, né? Pode parecer que você está cercado. Pode parecer que vai dar ruim. Mas sou eu, Senhor, estou te guardando em meio a tudo isso, irmão. Que você possa se aquietar e descansar no Senhor. Tudo pode parecer que vai dar ruim, irmão. Parecer, não, vai vazar, essa arca não vai aguentar, não é possível. O Senhor nos chama a uma jornada de confiança com Ele, irmão. Jeremias 29:11 diz o Senhor, eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz e não de mal, para trazer um futuro e esperança. Que você possa nesse ano confiar mais no Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. E por fim, e o ponto 3, vai dizer que existe uma aliança. Com Noé, Deus deixou o arco nas nuvens. Comigo e com você, base, Ele entregou o seu Filho unigênito. O nosso Jesus, irmão, essa é a aliança conosco, com a igreja do Senhor. Colossenses 1:27 diz, Cristo em nós, igreja, Cristo em nós é a esperança da glória, irmão. Essa é a certeza do crente, essa é a certeza, Cristo em nós é a esperança da glória, irmão. Cristo é a nossa certeza, meu irmão. Essa é a aliança que nós temos com o Senhor. Que você não duvide, que você não questione. Ele mandou o seu Filho unigênito como selo dessa aliança, irmão. Como selo dessa aliança. João 6, versículo 37, o apóstolo João, ele diz assim, todo aquele, isso é Jesus dizendo, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim,
e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Que essa noite você possa se lembrar dessa aliança que Deus fez com o seu povo. Que você possa se lembrar dessa aliança que o Senhor tem, irmão. E que você comece a fazer se você ainda está parado. Se você ainda está com o freio de mão puxado, se você ainda está aí no ponto de ônibus moscando, que em nome de Jesus comece hoje, irmão. Comece hoje a fazer as coisas. Pare hoje de negligenciar tantos princípios. Não espera chegar a fevereiro, março. Você já sabe o que você está errado. Você já sabe o que precisa ser consertado. Você já sabe o que precisa ser mudado. O que nos falta é o que, irmão? Vergonha na cara, irmão. E decisão. Decisão para falar, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Noé não se contaminou. Deus, me dá força que eu não quero me contaminar. Eu não quero mais ceder a esse pecado de estimação. Um dia Daniel estava lá também. E ele falou, eu não vou me deliciar dos prazeres do rei. Eu abro mão disso tudo. Eu não me contaminarei. Sabe, irmão? Vamos olhar para esses homens, irmãos. Homens que abriram mão de suas vontades, de seus desejos. Não vamos ficar olhando, irmão, só para cenários que justificam o nosso pecado, a nossa queda. Não, irmão. Que em nome de Jesus você tenha coragem, e pare de negligenciar tantas coisas que você tem negligenciado. Sabe, irmão, na verdade a real é, para de se enganar. Tiago 1,22 diz, não sejam somente meus ouvintes. Trazendo para a linguagem de hoje, da base, não seja somente um cara que cola no culto de domingo, um cara que senta numa cadeira de quinta-feira. Se vocês não forem praticantes, vocês estão enganando vocês mesmos. É vocês mesmos que estão enganando. Que não sejamos, irmãos, somente ouvintes da palavra. Que não sejamos somente aquelas pessoas, não, eu conheço a palavra. Não, irmão, viva a palavra. Viva a palavra. Que você seja a palavra viva do Senhor, irmão. Sabe? Quando eu comecei, e muitos de vocês sabem, eu começava com um projeto social, irmão, e na rua o que você mais encontra são filhos de pastores, presbíteros, pastores, afundados, e você vai pregar para o cara que prega para você. Ele conhece tudo, mas ele não consegue viver. Sabe, irmão, não interessa o quanto você sabe, aqui não é desprezando o conhecimento é muito importante, mas a questão é o quanto você vive. O quanto você vive dessa verdade que você declara com a sua boca. Isaías 29:13, ele já diz, muitos me adoram com seus lábios, mas o coração está distante de mim, está longe. O temor deles consiste em mandamentos criados por homens. O que significa isso? Pessoas que vão na igreja porque o pastor vai achar ruim se faltar. Pessoas que vão na igreja porque senão vai perder o cargo que tem na igreja. Pessoas que estão frequentando uma igreja, não pelo Senhor. Tito 1,16, muitos dizem que me amam, muitos falam que me adoram, mas em suas condutas, em suas obras, são pessoas reprovadas. Sabe, contextualizando para você, irmão, adora no domingo, mas como que está o WhatsApp? Como que está o direct? Como que está as conversinhas paralelas no trabalho? Hoje ninguém mais usa um talão de cheque, mas se você olhar a sua fatura, como que é aquilo que o Caio ministrou? Você é alguém egoísta, você só pensa em você? Ou existe generosidade ali na sua fatura? Existe um envolvimento em pessoas? Esse é o Evangelho, irmão. O Evangelho não é sobre o terno que a gente usa, a Bíblia que está embaixo aqui do braço, a paz do Senhor. Não é isso, irmão. Não é sobre isso, igreja. Que esse seja um ano, irmão, que esse seja um ano e que você possa parar de deixar tanta coisa passar batido. Saiba que o Senhor entregou aquilo que Ele tinha de melhor. O que Ele tinha, pastor? O seu Filho unigênito, para que todo aquele, não são alguns, não são os ricos, não são os saudáveis, mas todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, irmão.
Então que a cada dia, da mesma forma que o nosso Deus entregou o melhor, você queira ser um melhor homem e uma melhor mulher para a glória de Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Peço para você ficar de pé, já vamos encerrar. Nosso terceiro ponto foi sobre aliança. E aliança é algo, irmãos, que todo aquele que tem uma aliança, muitos aqui são casados, têm uma aliança com o seu cônjuge, com a sua parceira, com o seu parceiro. Mas em uma aliança, muitas vezes nós nos apegamos, nós olhamos muito aos direitos, sabe? Às vantagens, aos benefícios, e nós acabamos negligenciando as obrigações, os deveres. E às vezes você é alguém que tem pisado tanto na bola, saiba, irmão, que um momento como esse é o momento perfeito que o Senhor preparou, uma oportunidade para você se arrepender. Porque nessa aliança existem direitos e existem deveres. Nessa aliança existem prós e existem responsabilidades também. O Senhor não chama um povo negligente, o Senhor chama e espera um povo responsável, um povo corajoso, um povo como a Cícera ministrou aqui no início, um povo que o adora em espírito e em verdade. Se você é alguém que sabe, não, pastor, mano, eu estou vacilando, e muito, eu tenho pisado muito na bola, que você peça perdão ao Senhor nesse momento, que você reserve esse espaço agora para se reconciliar com Ele, que você venha reforçar e reafirmar a sua aliança e o compromisso com a verdade do Evangelho, irmão. Esse é o convite, igreja. Hoje a mensagem não é sobre Noé e uma arca de bichinhos, mas é sobre Jesus, irmão, e sobre um chamado, sobre um convite a um homem que viveu em obediência. Durante essa adoração eu quero que você responda a esse sermão, responda essa noite ao convite do Senhor. Se você precisa de uma oração, eu estarei aqui na frente para te abraçar, para a gente orar junto, mas essa é uma hora que cabe a você, é uma decisão sua. É ano novo que fala, né, irmão? Que tal começar hoje fazendo coisas novas, irmãos? Que tal começar hoje? Que você comece, sabe? Não sendo vencido talvez pela vergonha, não seja vencido pelos achismos, pela opinião alheia, não, o que vão pensar se eu ir lá pedir uma oração? Irmão, você não deixa de ser mais homem ou menos homem, mais mulher ou menos mulher por se quebrantar diante do Senhor. O Senhor chama essa noite homens e mulheres dispostos e corajosos a fazer o que precisa ser feito. Que você responda essa noite, se quebrante diante do Senhor, irmão. Se você foi chamado para chorar diante do Senhor essa noite, que você chore. Se você quer se ajoelhar, que você nessa hora fique sem reservas, irmãos. Essa é uma hora de nos lançarmos aos pés da cruz. Se você precisa de uma oração, eu estarei aqui. Noé, ele construiu uma arca em um tempo que não chovia. Que você venha fazer, irmão, aquilo que Deus te chama a fazer, em nome de Jesus. Muitas vezes a resposta, o milagre que você tanto tem buscado, ela está nessas decisões que você não toma e você não faz. Que seja hoje, base, que seja hoje. Responda essa noite, aleluia, glória a Deus.